Bom, boa noite. Como as pesquisas que o YouTube me encaminha da faixa etária que me assiste, independente do número de inscritos, a faixa etária que me assiste não está inscrita, a maior parte, grande maior parte, ela é mais concentrada entre homens de 55 a 65 anos. A cada mês muda um pouco, varia, entram mais mulheres. Antigamente mulher era um número inexpressivo, jovem era inexpressivo, agora isso melhorou, mudou um pouco. Mas de qualquer maneira, como o meu público maior é de idosos, eu resolvi falar um pouquinho para vocês. Por quê? Porque o Covid, todo mundo já sabe que o Covid, ele atinge mais a população considerada idosa, ou seja, acima de 60 ou 65 anos, dependendo, por exemplo, eu, para poder deixar de pagar o conselho de psicologia, eu terei que ter 65 anos, eu ainda estou com 64, mas eu já sou considerada idosa no meu prédio porque eu tenho 60 anos. Enfim, a população de idoso, de qualquer maneira, é contado a partir de 60 ou 65 anos, depende. No Conselho de Medicina, eu não sei com que idade para de pagar, acho que é 70, mas não tenho certeza. Enfim, de qualquer maneira, é preciso ter uma certa cautela, e aí eu estou dando amparo na rede a pessoas que me escrevem nos messengers, seja do LinkedIn, seja do próprio Facebook. Por quê? Porque são pessoas que eu entro na casa delas todo dia, né, falando. Então, elas acabam pedindo para ser minhas amigas e falar comigo por essas mensagens. E é uma coisa que eu percebo é que a velhice atormenta muito. A ideia de repente, eu virei velha. De repente, eu agora sou um ser que estou isolada do mundo. De repente, eu não posso mais ir ao banco fazer minhas compras, etc., porque eu passei a ser considerada idosa. Acontece que no Brasil, pelo menos, a gente tem uma taxa de natalidade desse tamanho, e enquanto que no censo de 2010, o último, aquela gente toda que estava com 50 anos, hoje fez já 60, portanto já está no grupo dos idosos. Em 2013, eu estou com dados aqui, nós tínhamos 484 mil pessoas idosas empregadas com carteiras de trabalho e tudo. Em 2017, já eram 649 mil pessoas. Bom, essas pessoas todas não estão preparadas para se sentirem alijadas da sociedade. O senhor fica em casa, porque o senhor é risco para nós todos. Bom, o senhor tanto é risco para o senhor, ou a senhora, né? Como tem mais mulheres do que homens. Mas o senhor é muito perigoso, a senhora é muito perigosa e tal. A gente tem que ter um certo cuidado com a maneira como a gente toca nisso. Até o ministro da Saúde é avô, né? Portanto deve ser idoso também. Ou se não é, já está chegando lá. Ele tem 31 anos de profissão, provavelmente já está chegando na faixa dos idosos. Então, a gente tem que ter um certo jeito isso está deprimindo as pessoas. Está oprimindo as pessoas. Você tem cabelo branco, você é idosa, só idosa. Então, da noite para o dia, uma pessoa que é ativa, que faz o que acontece, que vira, que mexe, ela vira idosa. A gente vai ter que ter um certo cuidado com a maneira como a gente trata esses idosos. Já basta que eles têm que se virar sozinhos, porque se os filhos deles, eu já falei isso sobre o capitalismo há pouco tempo, usando aqui o livro do Antiédipo, né? Dizendo que desde 72 a gente já sabia que não ia ter família quando chegasse o capitalismo.
Essas pessoas já estão acostumadas a elas cozinharem para elas, elas já arranjaram os empregados delas, elas a se virarem sozinhas, elas passarem o fim de semana sozinhas, elas irem aos cinemas delas sozinhas, elas se juntarem em grupos de amigas, elas estarem nas redes sociais sozinhas, porque elas já não, a não ser que o filho seja dependente, que é uma taxa que também cresce muito no censo aí. Os filhos que saíam de casa antigamente, como eu saía com 20, 21 anos, todo mundo ia embora, casava, se virava, ia trabalhar, alugava um apartamentinho, ia ser alguma coisa na vida, terminava seus estudos. Hoje eu fico até 34 anos dentro das casas dos pais, né? Então, viraram bebês postergados. Quer dizer, então há uma mudança grande, daí que agora a convivência está ficando insuportável, porque essas pessoas com 34 anos morando com pessoas de 60, 65, 70, por aí, não, porque é uma geração que teve filho mais tarde, os pais desses que têm 34 anos não tiveram filhos com 20 anos, como na minha geração, a gente tinha com 22, 23 anos. Tem gente hoje com 43 anos começando a ter filho. Na minha época, quem tinha filho com 43 anos era considerado muito idoso. Era uma exceção. Então, na época da minha avó, acho que com 40 anos já se morria. Hoje não. Então, o Instituto de Previdência Social não estava preparado para essa quantidade de idosos ativos que vão ganhar aposentadoria ainda por muitos anos. E são ativos, ou trabalham, ou fazem trabalhos sociais, porque já são aposentados, ou porque são ricos, ou têm atividades milhares já, e de repente eles estão começando a ser os excluídos sociais. Não, mas é por senhora idosa. Não, é por senhora toma cuidado. Então, é importante a gente começar primeiro que jovem não gosta mesmo de velho, a gente já foi jovem para saber que a gente acha velho muito chato na nossa cultura. Né? Em culturas tipo as indígenas e tal, o idoso é considerado um sábio. Né? Agora, existem idosos que se fizeram sábios na nossa cultura, conheci vários, e tem vários vivos até hoje, que a gente pede conselho, que a gente sabe quem é, mas foram pessoas que se fizeram, que souberam construir a circunstância de ser um idoso respeitável. A maior parte é de idoso que ficou velho, e aí vai fazer o quê? Mas acontece que ele faz coisas, ele está habituado a ir às ruas, aos lugares. Mas neste momento ele tem que ser recolhido, porque de fato é a população mais fragilizada, porque o sistema, o imunológico dele está mais fragilizado, porque ele já tem complicações físicas de alguma maneira. Porque ele já viveu muita coisa, porque ele já passou por muito estresse. Então, ele é muito difícil, ou porque fumou muito, ou porque bebeu muito, ou porque ficou diabético, ou porque ficou cajupata, ou porque já era para ser cajupata, geneticamente acabou ficando, ou porque acabou desenvolvendo um problema pulmonar, ou porque acabou com a pele. Então, fica tome de câncer aqui, tira daqui, tira daqui. Então, já tem um sistema imune mais abalado. Mas acontece que ele não estava acostumado à ideia de ser visto como um pária na sociedade. E isso a gente vai ter que tomar um certo jeitinho de como é que a gente vai tratar o jovem que se aproxima da gente, né? Vocês que são mais meus ouvintes, a faixa etária de vocês é justamente os 55 aos 65, pega os idosos. Como é que a gente vai lidar com essa circunstância do mais idoso e, ao mesmo tempo, como é que a gente vai tolerar essa insistência do jovem de, a senhora não faz mais nada, fica quietinha aí, porque você está habituado a trabalhar o seu dia a dia, ir para a rua. Você volta para casa, é um homem, por exemplo, está acostumado a trabalhar. Por quê? Porque você era um alto funcionário, se aposentou, foi contratado por uma empresa. Daí esse grande crescimento de 2013 e 2017, são pessoas muito mais experientes que estão vendendo seus saberes e contratados. Aí, de repente, tem que ficar em casa. Aí a mulher dele, que estava habituada a não ver ele nunca,
Aí ela começa a ficar de mau humor, porque realmente aquela criatura útil na vida fica enfiada dentro de casa. Mas também não pode sair para fazer uma compra. Ela, por sua vez, não pode sair para fazer a compra, porque a vizinhança toda fala, a senhora fica em casa. Então começa a criar um ambiente dentro das famílias muito tenso. Por outro lado, as pessoas mais sozinhas, que tinham uma rede social intensa de ir para a rua, de fazer, de acontecer, são as que mais me procuram na rede para conversar, elas ficam meio desesperadas, elas estão com medo do futuro, do mundo, da vida, elas estão com medo da velhice, que elas não viam. Elas tinham visto que elas tinham ficado velhas, tinham administrado essa velhice, mas elas não tinham um entroncamento, uma vinculação, por exemplo, com uma ciência ou com não sei o que, qualquer coisa que elas possam operar de fora, dentro de um computador e continuar falando para o mundo e continuar agindo, trabalhando no meio da ciência e se comunicando e criando coisas. Não, elas estão, tipo assim, e agora? Nós vamos viver de quê? Nós somos o quê? Nós valemos quanto? E as famílias, os primos, os tios, já não existem mais os tios, os primos, os sobrinhos, os filhos, já foi embora todo mundo, essas pessoas estão muito sozinhas, tá? Então, essa crise emocional é muito desconfortável para as pessoas que eu escuto e tento ver como é que elas podem administrar essa circunstância no momento. É um trabalho que eu venho fazendo, não tem nada a ver com ser psicanalista dessas pessoas, é um trabalho como os psicólogos são obrigados nós somos obrigados a ajudar em momentos críticos da humanidade. A ajuda que eu posso dar é essa que eu dou, tanto aqui, falando aqui, quanto no Messenger. Não tem nada a ver com os meus clientes que estão fazendo as análises deles, estão continuando as análises pelo telefone por segurança, ou porque é muito mais conveniente para eles, até eles próprios se protegerem e a mim também. Agora, o comum das pessoas, ou mesmo as que eram ativas e estão reclusas, isso está ficando muito difícil para elas. Então, eu vou pedir a vocês, tanto jornalistas como políticos, como, enfim, toda vez que vocês forem dar uma notícia, vocês tenham um pouco de cuidado com a maneira de tratar o idoso, para ele não se sentir esse ser que já está para morrer, mas afinal ele estava vivendo até outro dia, estava no bloco do carnaval. Aqui no meu prédio tem 4 senhoras que moram sozinhas, cada uma no seu apartamento. É um prédio de poucos apartamentos. Eu me lembro do último carnaval, todas elas combinando lá embaixo, ir aos blocos. Quer dizer, essas senhoras têm uns 70 e poucos anos, é a geração que deve ter feito a banda de Ipanema, é a geração que viveu maio de 68, é a geração que viveu aquelas confusões durante a ditadura, né? Essa geração está indo aos bailes, né, de carnaval, está indo aos blocos e tal, mas eles não têm nenhum compromisso de trabalhar. Aí, de repente, eles não podem sair de casa, a compra tem que ser feita dentro do prédio pelos mais jovens. Então, eles começam a se sentir coisa nenhuma e é muito difícil lidar com tudo isso. Os vizinhos, graças a Deus, eles têm lá as suas pessoas porque senão ficaria muito um contato muito próximo. E aí eu não poderia ficar relatando o que eu estou relatando aqui. Eu estou relatando aqui coisas distantes de mim, pessoas que falam comigo pela rede, moram em outros estados e até em outros países, né? Na Argentina, por exemplo, uma pessoa tem que, cada vez que ela vai na rua, ela tira a máscara quando chega e eles limpam ela como se fosse imposto de gasolina, com mangueira e sabão. Eu vi o filme, o vídeo. Ora, essa senhora tem mais de 70 anos, imagine, outro dia ela teve que sair 2 vezes, se ela teve que tomar 2 banhos em casa, quando ela chegou em casa outra vez, se lavando inteira, porque eles jogam a pessoa cai, fica no chão, vira em frente e lavam como imposto de gasolina a criatura. É protetivo, mas e o pulmão dessa pessoa com esse frio? Está frio, nós não estamos no verão mais. Quer dizer, então, ainda bem que aqui no Brasil não tomaram esse tipo de providência.
é meio complicado lidar com isso, tá, gente? Então, vamos ter mais tato com o velho, né? Existe um salmo do Moisés, o Salmo 90, que ele fala com Deus sobre a velhice, né? Que ele tá velho, que Deus bota as pessoas no mundo que é como a erva, né? Que no final do dia ele corta e pronto. E aí ele termina, no versículo 12, ele pede a Deus que ensine ele a contar os dias. No versículo 15, ele diz para que Deus alegre ele pelos dias que nós vivemos, né? Que ele viveu, que o povo dele viveu, e que via o mal e que passou pelo mal, que sobreviveu ao mal, quer dizer, pela história que eles construíram deles mesmos, pela maturidade que eles alcançaram através das coisas difíceis que eles passaram. E ele, por fim, no 17, ele pede que Deus confirme para cada um daqueles idosos a obra das mãos daqueles idosos. E realmente, vou terminar com isso, porque é importante, né? Que a gente tem que aprender a contar os dias, né? Que toda a experiência que a gente teve ao longo da nossa vida, ela é importante. Ela é importante para os mais jovens, ela é importante às vezes para o país, ela é importante para nós mesmos, para a gente suportar a velhice. E agora a gente está vendo como é a velhice, né? Porque está sendo visto como velho o tempo inteiro, e ao mesmo tempo para confirmar a obra das nossas mãos. Quer dizer, o que cada um de nós deixou aqui plantado ao longo dessa permanência, né? Desses anos que a gente ficou aqui. Tá bom? Ficamos por aqui. Tchau.